E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Chegamos no livro de Pedro. Pedro é dividido em duas cartas, primeira e segunda Pedro. A primeira carta foi escrita no ano 64 e a segunda carta no ano 67 depois de Cristo. Pedro ele está em Roma e ele escreve essa carta para os cristãos espalhados ali pelo Império num período de grande perseguição. Então, eu vou fazer um vídeo aqui das duas cartas, mas eles podem ser analisados muito separadamente, porque esse foi o contexto, né? E essa primeira carta, primeira Pedro, ele escreveu pensando, né, tendo em mente esses irmãos que estavam sendo perseguidos, e a perseguição ela era muito severa. Os cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo culpados por tudo e por nada, e esses irmãos estavam sofrendo, vendo suas vidas serem destruídas, né? Porque eles se tornavam crentes em Jesus Cristo, eles criam em Jesus como seu Salvador. Apesar dessa perseguição, Deus operou muito, Deus fez maravilhas, o evangelho avançou, e o Império Romano, cadê? Cadê o Império Romano? Ficou para trás na história, mas o cristianismo continuou firme e forte, chegou até nós hoje e vai continuar. Se Jesus não voltar daqui 100, 200 anos, o cristianismo ele vai continuar firme e forte, porque não é coisa humana, mas é Deus que sustenta o cristianismo, mesmo em meio à perseguição. E nós temos testemunho também de que em perseguições o cristianismo cresce bastante. Então, esse livro ele é dividido em 5 capítulos, né? O primeiro capítulo ali, Pedro vai fazer uma saudação e ele vai trazer a memória daquelas pessoas que elas fazem parte da família de Deus, não por ter nascido na família de Abraão, mas porque em Cristo nós fomos feitos uma família, a família de Deus. E continuando no capítulo primeiro, ele vai falar sobre esse fogo, né, que é o sofrimento. A perseguição traz esse sofrimento, mas uma palavra de ânimo, dizendo que o sofrimento ele é como um fogo que purifica. Então Deus está usando isso para purificar a sua igreja, para fortalecer a vida dos irmãos, apesar dos pesares, apesar da perseguição. O capítulo 2, Pedro vai falar sobre essa nova identidade que nós temos agora por fazer parte da família de Deus. E aí nós somos uma nação santa, um povo escolhido por Deus, um povo separado de Deus, um sacerdócio real, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu falei aqui, obviamente, assim, rápido, mas ele vai tratar sobre, então, esse patamar que nós fomos colocados e isso, como isso afeta a nossa vida, mas nós temos isso por conta de sermos parte da família de Deus. E é um grande privilégio fazer parte da família de Deus. O capítulo 2 ainda, ele vai falar sobre que o sofrimento ele é um testemunho de Jesus, e as pessoas, mesmo em seu sofrimento, elas podem testemunhar, estando ali sendo escravas, estando ali sofrendo, às vezes também na própria família, né, esposas que serviam a Jesus e os maridos não eram cristãos, elas também sofriam, mas essa mensagem foi de fortalecimento para que permanecesse firme, olhando para Jesus. E o fato de permanecer firme olhando para Jesus é um grande testemunho. E Pedro reflete, nós precisamos lembrar do testemunho de Cristo e seguir os seus passos em obediência. O capítulo 5, o capítulo 4 ainda, e início do capítulo 5 vai tratar sobre a esperança futura, porque o sofrimento obviamente não é passar por passar, mas levando uma reflexão a respeito da nossa esperança, como Jesus, que olhando para o que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então nós, olhando para o que nos está proposto, nós também suportamos aquilo que se apresenta na vida. E
ele conclui, né, este livro, capítulo 5, falando que Roma se tornou a grande Babilônia e o povo está cativo, assim como o povo de Israel, né, fazendo aí uma alusão, mas Jesus, ele está conosco e ele nos dá uma nova reflexão de que todas essas coisas vão passar, Babilônia vai cair e Deus vai trazer então o seu reino aqui para nós. Então a palavra de esperança. A segunda carta, né, segunda Pedro, é dirigida a esses irmãos também que estão sendo perseguidos, mas ele vai focar nos falsos ensinos que estavam sendo ditos ali também em meio aos cristãos, né? Porque o inimigo ele se levanta para tentar destruir a igreja de todo jeito. E Pedro, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele já estava sentindo ali que ele iria ser morto, né, por esse império. Ele já sentia, e a gente sabe que Pedro morreu em Roma por Nero, crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, ele foi martirizado por conta do evangelho. E aí, nessa carta, é uma palavra de ânimo para os crentes que estão vivendo essa realidade, né? Ele vai trazer um desafio final para as nossas vidas, que é não pare de crescer. Por isso, meu empenho deste ano todo fazer vídeos aqui introdutórios para te animar a ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração, vai te conduzir ao crescimento. E nós precisamos ter isso firme na nossa mente. Eu quero crescer. E Pedro, ele vai trazer aqui alguns objetivos, algumas coisas que nós precisamos desejar. A bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a devoção sincera, a perseverança, a fraternidade e tudo permeado pelo amor de Cristo. Ele vai dizer que nós devemos viver dessa forma, com essas características, em resposta ao que o Evangelho fez em nós. Então essas características não são produzidas por nós, mas é o efeito do Evangelho em nós e nós precisamos desejar ver esses efeitos em nós. Por quê? Se na nossa vida não tem tido bondade, não tem tido o conhecimento, esse desejo pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus, não tem tido domínio próprio, não tem tido a devoção sincera, a perseverança, a fraternidade, o amor, nós precisamos nos questionar. Será que eu fui realmente alcançada pelo Evangelho? Porque o Evangelho, quando alcança, essas coisas têm que sobressair em nossa vida em algum momento. E nós temos que desejar isso. O capítulo 2, essa segunda carta, ela é mais curta, né? É só 3 capítulos. O capítulo 2, ele vai dar alguns avisos mostrando que há líderes que vivem uma vida corrupta. E nós não podemos seguir esses líderes. Eles negavam, por exemplo, naquela época, que Jesus traria juízo. Hoje nós podemos avaliar alguns líderes e ver que não corresponde com a Bíblia. Quer falar sobre teologia da prosperidade, quer falar que Jesus não vai voltar. Na realidade nem fala sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Não traz a realidade do pecado e não mostra em suas vidas quebrantamento. Então ele faz um alerta, cuidado com esses líderes. E o capítulo 3, ele termina falando que esses líderes trazem uma teologia distorcida. Por isso a importância minha e sua de nos apropriarmos e lermos a palavra de Deus para não sermos enganados. Neste tempo aqui, eles desconfiavam que Jesus iria voltar. Então havia uma teologia ali, por que Jesus está demorando tanto? Será que ele vai voltar ainda? Então trazia uma semente de dúvida com relação à palavra de Deus. E aí isso também servia de alerta ao cuidado com esses líderes e com o que eles ensinam. E a carta, essa carta de 2 Pedro, o que traz mais forte de apresentação que ele deseja é que Deus ama o mundo e Deus está determinado a salvá-lo. Então por isso que o Senhor ainda não veio, porque o Senhor está dando chance, oportunidade para que mais pessoas se arrependam dos seus pecados, o conheçam e sejam livres das amarras e das consequências do pecado em suas vidas. Então, um livro fantástico, maravilhoso. Leia a Bíblia, fique firme, vale a pena.
ler a palavra de Deus, meditar e vamos continuar firmes. Este ano estamos quase acabando a leitura bíblica, mas ano que vem a gente começa de novo. Por quê? Porque a gente ama a palavra de Deus e a gente quer crescer no conhecimento da verdade. Então Deus te abençoe. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.